Olá, tudo bem? Da questão, né, da purificação de fármacos. E hoje nós vamos falar da purificação de fármacos, tendo como base, né, com uma classe de medicamentos em específico, para ilustrar a importância que se tem na questão referente, né, à purificação dos fármacos e os resultados terapêuticos, né, que advém, né, das vantagens, inclusive em séries homólogas. Porque a purificação de fármacos ela é muito aplicada na questão das séries homólogas, quando eu quero fazer uma síntese de um determinado medicamento e não alcanço o rendimento esperado. Daí, então, eu preciso separar, né, aquela parte não reativa para garantir uma pureza maior, né, e um grau de purificação maior, né, do fármaco em questão. Pois bem, então vou estar aqui então compartilhando com vocês agora então a minha tela, né, para iniciar então esta aula. Só quero conferir aqui a questão do som, né, e demais funções para ver se está tudo ok. Peço licença só um minuto para fazer uma pequena correção aqui e já iniciamos a nossa atividade. Ok, então, retomando então a nossa atividade hoje, eu vou estar então compartilhando com vocês, né, a minha tela para falar então, né, desta questão da purificação dos fármacos, tendo como pano de fundo uma classe de medicamentos, uma classe de medicamentos muito utilizada no atual momento que a gente vive, antes também, nesse momento, né, reta final de pandemia, já era uma medicação muito utilizada e era um bom exemplo para a gente aplicar alguns conhecimentos referentes, né, à parte que concerne as questões de purificação. Então, hoje, continuamos então com a nossa temática, purificação de compostos ativos, né? Continuaremos falando, né, desta parte que a gente iniciou já faz 2 semanas, né? Que é o escopo, né, referente às questões da química farmacêutica e, né, trabalharemos, inclusive, com as questões envolvendo, né, algumas séries homólogas para melhor compreensão, então, né, destas atividades, né? Então, deixa eu só acertar aqui, ajeitar aqui, né? O meu PowerPoint, que a gente então já inicia. Então, vamos aqui, tudo certo. 5. Só um minuto para fazer o compartilhamento de tela adequado. Pronto. Então, gente, nós vamos trabalhar então hoje a purificação de compostos ativos, dando uma sequência. Vamos dar ênfase agora aos compostos básicos, né, e as estratégias comumente utilizadas, né, para esta finalidade. Bom, então, o que nós vamos usar de parâmetro hoje, né, são essas duas moléculas, sendo uma série homóloga da outra. Nós podemos observar que, né, temos aqui, né, áreas semelhantes, né, como esta região que estou aqui marcando em amarelo, onde nós temos 3 anéis cíclicos, né, sendo que 2 são aromáticos e um, né, no qual você tem um número maior de carbonos, né, e não sendo aromático por sua vez. Também a gente pode observar, em termos de diferença, né, a presença de átomos diferenciados, né, como aqui no caso a presença de um cloro e de um nitrogênio, fenômeno este que não acontece nesta molécula A, né? E desde da química orgânica nós já estudamos, né, que a presença de átomos diferenciados, inclusive com o heteroátomo clássico aqui, que seria a questão dessa função amina terciária aqui,
confere, né, mudanças eletrônicas, né, na movimentação e concentração de presença de elétrons, sendo, né, esses elétrons locados na proximidade dos átomos eletronegativos, né? Temos também aqui na sequência, né, a presença, né, de uma cadeia aberta linear, né, do qual a gente pode então aqui observar novamente, né, que são semelhantes, diferença apenas, né, na presença de uma ligação dupla na junção com anel tricíclico, no qual aqui nós não temos, né, na molécula B, em si a presença de um nitrogênio. E notamos também a presença de uma função amina terciária, né? Podemos aqui então notar uma amina terciária que é semelhante às duas, né? Do qual nós temos, né, a observação também da presença de metis, que são uma forma de latenciação desse fármaco, desses dois fármacos. Pois bem, então o que nós podemos analisar inicialmente, né, é que, né, quando se trata de química farmacêutica, recordando as primeiras aulas, nós temos aquilo que denominamos de grupo farmacofórico, que é exatamente o que está aqui em vermelho, né? Então eu tenho o grupo farmacofórico da molécula A e tenho o grupo farmacofórico, né, da molécula B, no qual a diferença entre eles está na capacidade dos elétrons migrarem para fazer reações, que no caso, estas ligações, importante ressaltar, né, sendo ele o grupo farmacofórico, seria então, né, com receptor ou moléculas, né, alvo no processo biológico, né? Então, eu tenho duas possibilidades aqui, e da mesma forma, nesta molécula aqui, né? Então, se liga provavelmente a um receptor ou moléculas-alvo que vão fazer a atividade necessária. Ok. Só que são diferentes, né? Se eu tenho aqui, né, átomos eletronegativos, é mais difícil, daí a gente coloca de forma tracejada, né, o ataque, que nucleofílico a gente chama, né, do grupo farmacofórico aos alvos pretendentes. E na questão da molécula A, como eu não tenho, né, esse deslocamento de elétrons, é mais fácil, né, o ataque ao sítio-alvo. Então aqui, né, é um pouco mais difícil, né, vamos dizer que é menos fácil, né? Enquanto na molécula A isso se torna mais fácil. E tem influências, inclusive, na questão do pKa, né? Nós temos compostos que são mais básicos, né? Então aqui eu tenho um composto, né, que é mais básico, comporta-se com uma base mais intensa, e aqui um composto, né, que é menos básico, né? Anotem essas informações iniciais para a gente ter uma compreensão melhor mais adiante do, dessa análise, porque a molécula B é uma série homóloga da A. A molécula B, ela tem modificações para alcançar alguns objetivos terapêuticos que são de interesse, né? Então, ela é produzida a partir de A. Só que nem sempre, né, quando eu termino a minha síntese da molécula B, eu tenho, né, a molécula B 100%. Eu tenho ainda um pouco de contaminação da molécula A, do qual então eu preciso, com as técnicas de purificação que a gente vem estudando, eliminar a molécula A. Pois bem, então visto isto, né, vamos entender um pouco também da aplicação clínica, né? A gente falou bastante ali de química orgânica, inclusive, né? Inclusive as funções presentes ali, a gente pode até recordar, né? Temos uma amina terciária na molécula A e o restante praticamente hidrocarbonetos. Na molécula B, nós temos a amina terciária, mais outra amina terciária, né? Fazendo a junção cadeia aberta e átomos heterocíclicos. E temos também um aleto de alquila, né? Com a presença do cloro. Então, vimos a questão de basicidade, podemos ver a questão de solubilidade também, que a gente vai ver mais adiante, né? Vimos que tem pKas diferentes dessas moléculas. Então, assim, do ponto de vista, né, quimio-orgânico e quimiofarmacêutico, né, nós temos uma análise. Nós também temos que ter algumas análises, né, extras, porque são medicamentos que são utilizados, né, de uma forma clínica. Então, eu vou contar aqui um storytelling para vocês, né, algumas histórias, né? Então, primeiramente, esse senhor, o JMB, né, que teve um momento conturbado na sua vida e foi então prescrito amitriptilina. Vejam, aqui aparece, né, a nomenclatura, né, o radical tri, né? Esse tri
tem, obviamente, a ver com a questão, né, do anel tricíclico que apareceu aqui. Então, uma dessas moléculas é a amitriptilina. Então, né, a amitriptilina para a depressão e são medicamentos, né, apresentados anteriormente, antidepressivos, né? Apresentou problema dentário, né? Então teve um problema nos dentes e teve que procurar um dentista para fazer uma pequena cirurgia, né? Então, a pergunta que fica, né? Existe algum cuidado especial? E qual das duas moléculas seria mais indicada para esse paciente, né? Em frente à situação que ele vai passar. Lembrando que são moléculas que têm atividade biológica e podem interagir com outros locais não interessantes, que pode causar alguns efeitos adversos, que pode comprometer, inclusive, né, o seu procedimento dentário, né, em termos de riscos para a sua saúde. Agora nós temos então a senhora, né, Metz, que está aqui presente, né, é uma senhora já com uma certa idade. O médico então lhe prescreveu um antidepressivo. Quando foi usar o antidepressivo, passou a ter dificuldade de usar sua prótese dentária, sua dentadura, né, em função do antidepressivo prescrito, né? E também passou a ter dificuldade de evacuação, passou a ter, então, dificuldade de idas ao banheiro, né? Isso levou a incômodos. Será que as duas moléculas apresentadas anteriormente teriam uma mais influência do que a outra na questão de cuidados em procedimentos, né, cirúrgicos odontológicos, uso de próteses dentárias e também na questão, né, de evacuação? Isso que a gente vai ver então, mas antes de ver isso, vamos falar um pouco também, né, dos antidepressivos, né? Vamos falar um pouco de depressão, de depressivos, para ilustrar essa aula, né, para não ficar uma coisa muito mecânica apenas, né, de separação. Pois bem, então, depressão hoje é considerada um mal do século, né? Muitas pessoas acabam sendo acometidas dessa condição clínica, que tem, né, causado, né, bastante comoção, inclusive, né, nos dias atuais, pelas manifestações que existem, e ela foi descrita, né, inicialmente de uma forma mais científica por Sigmund Freud, o pai da psicanálise, né? Do qual existe até uma série Netflix, né, que mostra, né, como foi a sua vida em defesa, né, da questão da psicanálise. E ele, né, antes de se tornar, né, um adepto mais, mais dedicado à questão da psicanálise, ele também prescrevia, né, algumas substâncias, né? Então ele chegou, né, a aplicar, inclusive em si mesmo, né, cocaína. E a cocaína foi um dos primeiros, né, substâncias, uma das primeiras substâncias com propriedades antidepressivas, mas notou-se em seguida, né, que existia, né, risco de abuso, né, no uso dessas substâncias, né? Então teve um paciente dele, clássico, né, o Ernest Maxwell, que ficou viciado, sofrendo alucinações, né? E Freud então concluiu que deveria se ter muita cautela no uso de substâncias, né, para mudança de humor. Claro que na época existia apenas a cocaína era até anestésico na época, né? Depois passou a ser utilizada como antidepressivo e depois acabou tendo sua comercialização proibida e se tornou, né, drogas de abuso recreativo, né? Mas então, gosto de trazer esta reflexão para mostrar assim, um cuidado que a gente tem que ter mesmo com as drogas mais seguras que a gente tem hoje, que pode causar alguns problemas, né, que vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas, obviamente, que os antidepressivos trouxeram muitas vantagens, né, para o nosso dia a dia, né? A depressão é uma doença, né, complicada, é uma doença séria, é uma doença que tem fundamentos, né, fisiológicos e fisiopatológicos. Então, acontece no sistema nervoso central, entre as conexões sinápticas, né, que a gente pode ver aí na animação que está sendo apresentada a vocês, e, né, tem que ser tratada como tal. Às vezes as pessoas acham, né, que basta, né, mudar o mindset, né, ter pensamento positivo ou ter fé, nada contra as religiões, mas é necessário realmente ter uma intervenção fisiológica e fisiopatológica mediada por elementos químicos que são os medicamentos antidepressivos, né? Que tem que ter características de interesse básicas, né? Como, por exemplo, ter a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, né? Então, a depressão, na verdade, acontece quando eu tenho problema na questão da comunicação entre os neurônios, né? Isso por quê? Porque eu tenho, então, né, a transmissão de cargas elétricas que leva à liberação de neurotransmissores, sendo os principais
dopamina, serotonina, acetilcolina e norepinefrina, que desempenham funções específicas no nosso sistema nervoso central, que vai desde a questão de um sinal de alerta para a gente ficar, né, atento no nosso dia a dia, passando por questões, né, de afetividade, como envolve a dopamina, e a questão da sensação de bem-estar, que envolve a serotonina, né, além da questão de memória, também atribuída à acetilcolina. Então, né, essa transferência de substâncias, essa liberação, se dá pela mediação de impulsos, né, que vão passando de neurônio para neurônio. E nas fendas sinápticas, né, nós temos, então, essa transmissão. Né? Então, quando a gente considera, então, né, que os neurônios, né, estão justapostos, né, e existe, né, uma conexão entre eles, né, e essa conexão está relacionada justamente à questão de uma transferência dessas, liberação e transferência dessas substâncias, desses neurotransmissores, dopamina, serotonina, norepinefrina, né, e acetilcolina, principalmente. E uma vez, então, que acontece essa transferência, então, de neurotransmissores, o neurônio vizinho, então, né, fica estimulado e faz as suas funções dentro do sistema nervoso central. Então, eu preciso, né, desses neurotransmissores sendo liberados, né, lá nas fendas sinápticas, como a gente pode ver aqui nessa animação. Isso aqui seria, então, né, uma junção entre dois neurônios, né, e esses neurônios, então, vão, né, transmitindo, né, os neurotransmissores para que o impulso seja propagado, né? E o que aparece ali em azulzinho, né, aqui nessa animação, é justamente, né, as questões desses neurotransmissores. Pois bem, né? Então, dentro de uma visão bioquímica, né, o que acaba acontecendo, né? Então, no nosso sistema nervoso central, nós temos, então, né, as fendas sinápticas, a liberação dos neurotransmissores, e aqui embaixo, né, temos os receptores, que a gente já estudou, inclusive, na introdução à química farmacêutica. E esses neurotransmissores, então, precisam encontrar, né, os receptores para que você tenha as ações necessárias, né? E quais são essas ações necessárias, né? Então, você tem desde a sensação de afetividade, né? De bem-estar, como aqui, né, a serotonina, essa é a molécula da serotonina, inclusive. Guardem que ela tem uma cadeia linear, né, com a amina. Temos as questões referentes, né, à dopamina, que é o centro da afetividade, né, e do controle cognitivo também. Temos, né, o GABA, responsável, né, pelo relaxamento, né, e descanso dos neurônios. Temos, né, a norepinefrina, que nos dá a sensação de alerta, né, e assim por diante. Então, um perfeito controle entre esses neurotransmissores, dando-se um destaque, né, à serotonina, nós temos inclusive a sensação de bem-estar, né? Daí, né, temos aqui então essas moléculas que são moléculas guias dos antidepressivos que a gente vai ver mais adiante. Então, são moléculas que apresentam um anel catecólico com a presença de duas hidroxilas fenólicas, né, como a gente pode observar aqui, né? Uma cadeia linear, lembrem no início desse vídeo, quem quiser até voltar lá, dar uma voltada, que nós temos uma cadeia linear também nos antidepressivos, que a gente vai entender a pouco como que eles vão agir, né? E temos o grupo farmacofórico, né? Que a gente pode notar aqui, que no caso aqui, né, são uma amina primária, né? Aqui no caso a serotonina, que é um pouco diferente, aqui a acetilcolina, né? Que aí tem uma versão dela, né, ionizada também, e também a acetilcolina é diferente das demais porque ela não tem, né, nenhuma parte cíclica, né, ela tem uma função éster. Éster antigamente era chamada de colina, né, por isso que ela acaba sendo chamada de acetilcolina. E no caso, né, da serotonina, que é mais ligada à questão, né, do sensação de bem-estar e prazer, nós temos, né, uma cadeia bicíclica, né, nós temos, né, uma cadeia aqui, né, com uma amina primária, né, e depois um anel aromático, né, fenólico com apenas um fenol. Então nós temos, né, todas essas substâncias, né, que como foi mostrado na animação, né, anterior aqui, né, para vocês, né, se conecta então justamente, né, à questão, né, dos receptores, né? Então, cada substância dessa que foi, né, apresentada são liberadas e repassadas para o receptor e a atividade vai se propagando neurônio a neurônio, né? Então, as substâncias seriam essas, né, na sua esquematização química, né?
Então, só recapitulando aqui, né? Então, a dopamina, que seria esta molécula aqui, está de alerta e energia. A norepinefrina, atenção, motivação, prazer e recompensa. Serotonina, né, as compulsões e obsessões, né, do ponto de vista positivo da clínica, não excessivo, levam, né, ao equilíbrio das questões do humor, né, que a gente precisa ter, né? E claro que não pode ter excesso, né? A gente não pode ficar em estado de alerta constante, né? Imagina você a gente ficar, né, todo momento em estado de alerta, né, gastando energia, né? Chega um ponto que a gente entraria em colapso, né? A gente desligaria praticamente. Também não podemos ficar o tempo todo, né, com aquela sensação de adrenalina, né, tensão, quando a gente vai passar por um momento de estresse, né? Seria também muito desgastante. E também as obsessões e compulsões, né, exageradas também levariam a condições clínicas adversas. Por esse motivo, então, que essas moléculas aqui apresentam um mecanismo biológico, né, de controle para não ficarem em excesso, né? Então, aqui no caso da dopamina, por exemplo, né, existem duas enzimas, né? Existe a monamino-oxidase e a catecol-ortometiltransferase. A monamino-oxidase, né, ela altera uma hidroxila, né? Como a gente pode ver aqui, ela altera uma hidroxila do neurotransmissor, que faz com que ele não tenha mais afinidade pelo receptor. Então, o neurotransmissor muda a configuração química e ele perde a efetividade. Passa a ter uma efetividade muito pequena e depois segue um caminho de degradação. No caso da catecol-ortometiltransferase, é transferido um grupamento metil na posição orto desse grupo que a gente chama de catecol, é o nome antigo do fenol, né? Então, também você tendo agora, né, uma alteração, né, nesta região também, você também fica com a substância inativada. Além disso, né, tem pela monamino-oxidase um processo mais, né, eficiente de eliminação da atividade, que é a eliminação do grupo farmacofórico, né? Então, o grupo farmacofórico deixa de existir também pela monamino-oxidase. Então, o que acontece? Para a gente ter uma regulação e não ficar exageradamente atento, feliz, compulsivo, né? E ter um déficit cognitivo, né? Que aí nós temos várias doenças que decorrem disso, né? Por exemplo, transtorno bipolar é excesso de atividade de neurotransmissores. A esquizofrenia também é excesso de atividade de neurotransmissores. Para impedir que isso aconteça, a gente tenha um equilíbrio, o nosso próprio organismo se encarrega de eliminar o grupo farmacofórico ou, né, de impedir a ligação da molécula com o receptor de uma forma mais eficaz, né? Então eu consigo eliminar isso, né? Então são situações, né, que inclusive são de interesse para a questão da atividade, né, da depressão. Por quê? Né? Porque a depressão, diferente do que eu falei agora, né, de doenças que têm excesso de atividade, nós temos uma queda no número de neurotransmissores. A produção fica menor, né? O problema é esse. A pessoa depressiva ela tem menos neurotransmissores, tem menos moléculas guias, no linguajar quimiofarmacêutico, a gente pode dizer. E isso traz, então, os seus devidos prejuízos, né? Então, quando você tem uma queda na atividade dos neurotransmissores, o estado de alerta e energia cai, motivação e prazer cai, obsessões e compulsões ficam menores, as pessoas não querem sair da cama, inclusive, e se instaura, então, o processo depressivo. Então, quimicamente, né, o que que seria uma depressão? Uma redução na quantidade de neurotransmissores, que é afetado pela ação dessas duas enzimas, porque os poucos neurotransmissores ainda são degradados por essas duas enzimas. Então, fico menos ainda, né? Bom, então, para impedir que a gente caia em estado depressivo, ou desculpa, para que a gente caia em estado de euforia, além dos mecanismos enzimáticos, nós temos também mecanismos regulatórios. Voltando a dizer agora na questão, né, do excesso de neurotransmissores. O que acontece? Né? Nós temos então, né, os neurotransmissores guardados em vesículas que serão posteriormente liberados, né? E quando eles são liberados, como a gente vê na segunda seta amarela aqui, que eu reforço com uma seta vermelha, né? Quando o organismo percebe que está tendo uma atividade em excesso, né?
Duas ações são feitas. As enzimas intensificam o processo de degradação, porque lembrem, eu também não posso ter excesso. O excesso me deixa em estado eufórico, né? Ou se não me traz problemas cognitivos, né? O que acontece? Quando o organismo percebe que está tendo excesso de atividade, existe um mecanismo chamado de recaptação, que faz o quê? Pega o excesso e guarda de volta, né? Então é assim que funciona. Então, se eu estou em um estado eufórico, os meus neurotransmissores estão em excesso, que é o contrário da depressão ainda, tá? Vamos chegar ainda na depressão propriamente dita. Então, quando eu estou com excesso de neurotransmissores, o meu organismo regula isso de duas maneiras. Ou eu vou degradar o excesso de neurotransmissor, ou eu vou guardar o excesso que eu liberei. O próprio neurônio tem uma proteína de recaptação. Anotem esse nome aí no caderno de vocês. Proteína de recaptação. O que a proteína de recaptação faz? Ela pega o neurotransmissor, porque tem uma afinidade química por ele, e guarda o neurotransmissor de volta. Porque o neurônio está já sentindo cansado, o neurônio já sente que está recebendo muito neurotransmissor do vizinho. É como se ele falasse, maneira aí, né? Então, temos essas duas formas, né? E essas recaptações que acontecem. Parte dos neurotransmissores se liga ao receptor vizinho, tem ação, parte é guardada para não sobrecarregar, né, com excesso de atividade, né? Então, é assim que acaba funcionando e é assim que é feita a nossa regulação do nosso humor. Então a gente não fica, pessoas normais, não ficam em estado de euforia excessiva por causa disso. Certas drogas, né, ilícitas, né, o que elas fazem? Elas aumentam essa atividade, por isso a pessoa tem uma falsa sensação de bem-estar, né? Então, algumas drogas, como cocaína, por exemplo, né, fazem com que os neurotransmissores fiquem mais tempo disponíveis e isso causa problemas para pessoas que não são depressivas. Bom, então nós temos então essas realidades todas aí, né? Então temos recaptação, degradação, os dois principais mecanismos para a regulação do humor. Isso para não deixar a gente em estado de euforia, né? Então guardem, né, essas duas condições aí também, né, que a gente vai voltar nelas, né, para falar um pouco delas também. Porque o que que acontece, né? Eu estou falando aqui de uma regulação do humor, de uma fisiologia, mas nós temos também a fisiopatologia, que é o desvio de uma função esperada. O que acontece? Na depressão, essa liberação de neurotransmissores é menor. Por isso que você fica com menos energia, menos motivação. Então agora você tem um estado patológico, você tem menos neurotransmissores sendo liberados. Porém, a recaptação e a degradação continuam normais. E vai fazer o quê? Que você tenha menos ainda. Então, recapitulando, na depressão agora, você libera poucos neurotransmissores e os poucos que são liberados ou são recaptados ou são degradados. Agrava mais a situação do paciente. Então, um mecanismo de depressão, né, seria o quê? Os neurônios, né, liberam seus neurotransmissores que são captados por outros neurônios. Ok, isso é estado normal, né? Dentro da célula, né, você tem, opa, voltando, a bomba de recuperação que retira o excesso, tudo que eu mencionei até agora. Isso é estado normal, né? E as enzimas, né, metabolizam o resto, né, para não ter excesso. Você tem a liberação esperada, né? E para não ter excesso de atividade, você ou degrada ou guarda de volta, né? Então, é assim que funciona. Daí, então, na depressão, o que acontece? Você tem, inicialmente, por algum acontecimento, por uma questão genética, uma diminuição da quantidade de neurotransmissores liberados. Isso é natural, né? Então, se a gente nota aqui que não temos uma quantidade a ser liberada, na depressão, podemos ver aqui na seta em amarelo, a quantidade é menor guardada, né? Porém, o que acontece? A recaptação, né, e também, né, a degradação continuam normais. Ou seja, eu libero pouco, mas todo esse mecanismo continua funcionando normal. O que leva a uma situação de eu reduzir ainda mais. Ou seja, eu produzo menos e o pouco que eu produzo eu ainda guardo e ainda degrado. Ou seja, a quantidade de neurotransmissores cai drasticamente. Então, uma compulsão para fazer alguma coisa deixa de acontecer, se torna mais grave, a baixa energia, baixa motivação, então se caracteriza. Aí eu faço a pergunta para vocês: para reverter a situação, o que deve ser feito então? A reversão disso é aumentar o número de neurotransmissores.
Se a pessoa está em estado depressivo, né, o que que ela precisa fazer? Ela precisa aumentar o número de neurotransmissores. É a correção fisiopatológica necessária. É isso que tem que ser feito. Ok? Porém, né, eu talvez não consiga, né, fazer aumento da produção, mas eu posso impedir a recaptação, por exemplo. Eu posso impedir a degradação. Então, se eu eliminar a atividade, ou controlar, melhor dizendo, a atividade da bomba de recaptação, menos neurotransmissores serão guardados, mais neurotransmissores sobrarão na fenda sináptica. Aí eu tenho a chance de reverter e aumentar o número de neurotransmissores, porque eu passo a guardar menos e a degradar menos, né? Então, esta é a estratégia, né? Então, nós temos, né, essas condições, então, que envolve aumentar o número de neurotransmissores. Como que eu vou aumentar o número de neurotransmissores, né? Esta é a pergunta-chave. Eu posso ingerir análogos de neurotransmissores. Posso, né? Se eu estou com pouco neurotransmissor, eu vou lá, administro uma molécula que é neurotransmissora. Só que assim, a eficácia é muito pouca, porque esses neurotransmissores têm outras ações fora do sistema nervoso central, né? Então eles vão agir em vários locais, vai sobrar muito pouco para o sistema nervoso central. A não ser que eu faça uma injeção direta no crânio, né? Coisa que não seria muito interessante. Estratégia B é impedir a degradação. Eu posso impedir que as enzimas degradem. É uma alternativa. E a mais comum de hoje é impedir a recaptação de neurotransmissores. Eu posso impedir a recaptação. Então, a gente vai trabalhar principalmente o item B e muito o item C, né? O item B, né, a gente vai falar mais adiante, né? Mas vamos começar pelo A, né, para justificar. Então, assim, é muito complicado você fazer a ingestão de análogos de neurotransmissores, né? Então, praticamente, você não teria muito sucesso com relação, né, inclusive, à degradação. Esse E gigante aí é uma enzima que mostra, né, os locais, né, onde teria o encaixe, né, das enzimas para fazer as degradações, né? Então, eu teria, então, que impedir isso e é um pouco mais complicado isso, né? Então, né, não seria a melhor estratégia. A melhor estratégia é, né, seria, então, fazer, né, o bloqueio de atividades enzimáticas, né? Então, eu posso bloquear atividades enzimáticas de duas maneiras. Uma delas retirando as hidroxilas do grupo catecólico. Então, eu faço uma simplificação molecular de uma molécula guia, que é o neurotransmissor. E o que acontece? A enzima não reconhece e não degrada. Daí, esta porção aqui que fica, que inclui o grupo farmacofórico, se liga ao receptor, né? E eu tenho aumento, então, da atividade do neurotransmissor. Ou seja, eu faço uma infiltração de um neurotransmissor simplificado molecularmente, que não é degradado para aumentar a quantidade. Pode ser também, né? Tá, então eu posso, né, fazer isso com essa simplificação molecular. Notem aqui, então, né, que eu tenho o processo de simplificação molecular, eu passo a ter essa molécula aqui, e essa molécula não tem afinidade pela enzima, logo ela não pode ser degradada. Ela dura mais tempo, né? Isso que é interessante, né? Então, consigo vencer a atividade enzimática, né? E isso faria, então, que eu aumentasse a quantidade de neurotransmissores, não internamente, né? Mas que eu administro via oral, por exemplo, né? E ele teria uma diferença, né? Uma melhora comparado com a molécula guia, porque ele duraria mais tempo, porque ele não é sensível à degradação pela Conte, no caso aí, né? Então, isso seria uma estratégia, né? Aqui, uma molécula de fim terapêutico, né? Que está bem em desuso. A gente vai entender o porquê mais adiante, né? Mas é uma. E a gente chama isso de ação direta. O que eu ingeri, né? Eu estou usando, né? Então, uma ação direta é o próprio neurotransmissor que eu tomei lá no comprimido que vai agir. Quando é a própria molécula que age no receptor, né? Quando é a própria molécula administrada que age no receptor, eu falo que ela tem ação direta, porque ela diretamente vai agir no meu receptor e fazer as respostas, né, para ter, né, a compulsão, para ter, né, a sensação de bem-estar, né, a euforia e tudo mais. Daí, então, né, eu posso também usar a estratégia B, impedir, né, a degradação dos que chegam ao receptor. Daí eu posso aqui usar o esquema da monoaminoxidase. O que que a monoaminoxidase faz, né? A gente viu ali no início, né? Fiz até um destaque. Ela desconfigura o grupo farmacofórico, né?
Então, é uma enzima que, né, praticamente neutraliza qualquer atividade de neurotransmissor, né, mudando a conformação. Ela faz uma reação química, né, do qual libera, né, o grupamino e adiciona, né, um grupamento ácido carboxílico no lugar do grupo farmacofórico. Perde a função, né? Então, não tem. Daí, então, o que pode ser feito? Você usar uma substância, né, que impeça a atividade desta enzima que está aqui em vermelho, né? Então, o que eu preciso fazer? Não deixar isso aqui agir, né? Não deixar a monoaminoxidase agir. Daí, o que eu faço, né? Administra-se, então, um fármaco, né, que tenha uma ligação mais intensa com a enzima. Então, eu duplico, né, a questão da função amínica. E o que acontece? A enzima, quando se liga, ela fica presa. Ela tem uma ligação de hidrogênio a mais. Então, essa enzima fica presa a esse medicamento que eu administrei e ela não consegue agir sobre os verdadeiros neurotransmissores. Os verdadeiros neurotransmissores continuam mais tempo, porque a enzima que iria degradá-los não consegue mais, né? Então, seria mais uma atividade, né, existente, né, que configura também uma estratégia, só que aqui a ação é o que, gente? É uma ação indireta. Por que que a ação aqui é indireta? Guardem isso que é importante. Nesse caso, a molécula que eu administro, ela não vai ligar no receptor. Quem vai ligar no meu receptor é o meu neurotransmissor que eu produzir e que não está sendo mais degradado porque a enzima está sendo, né, inibida pela molécula que eu tomei. Então, eu tomei uma molécula, essa molécula não vai agir no receptor, ela vai agir na enzima. Quem age no meu receptor é o meu verdadeiro neurotransmissor, o que eu produzi, que não está sendo degradado porque o medicamento não está deixando a enzima agir. Então, essas são a diferença do direto e do indireto, certo? E aí nós temos, né, vários fármacos, né, chamados de inibidores da MAO, né, da CONT e tudo mais, que hoje são menos utilizados. Os fármacos mais utilizados são no processo de evitar a recaptação. Lembra que eu mostrei para vocês, né? Existe um processo de recaptação, né? Que aí tem aqui o esquema novamente, onde o excesso de neurotransmissores é guardado, né? A gente pode ver aqui que existe um canal onde ele é guardado, né, para não fazer com que você tenha uma atividade excessiva. A pessoa com depressão, isso aqui está meio complicado, né, de acontecer, e você acaba guardando, né, aquilo que seria útil, né? Você vai e reduz ainda muito mais a quantidade dos seus neurotransmissores, né? O que realmente gera, né, algumas complicações mais sérias, né, para o paciente. E como é que funciona isso? Então aqui nós temos moléculas de neurotransmissores, tá? Marcada aqui em seta em azul. Então, no processo normal, o que aconteceria, né? Você teria, né, quando supostamente tivesse um excesso numa pessoa normal, a presença de uma proteína de recaptação. Essa proteína reconhece o grupo farmacofórico, se liga e, por reações de quimiotaxia, o que ela faz? Ela leva o neurotransmissor de volta para o neurônio de origem, guarda de volta. Foi liberado, mas acabou sendo guardado de novo, né? E um mecanismo importante para que a gente não tenha descompensações do sistema nervoso central, excesso de atividade neuronal, né? E não tenha problemas cognitivos, né? Então é assim que acaba funcionando, né, esta questão como um todo. Então eu tenho uma proteína de recaptação que é liberada, essa proteína de recaptação então vai e guarda o neurotransmissor, certo? Porém, né, uma pessoa que está com depressão, né, esse guardar o neurotransmissor atrapalha, porque eu precisaria que ele estivesse aqui, porque o número já está reduzido. Então, eu não posso deixar que a proteína de recaptação atue. Como que eu posso fazer isso, né? Então, a inibição da recaptação dá da seguinte forma. Eu tenho um neurotransmissor, esse neurotransmissor eu preciso que ele tenha a sua ação esperada, e eu posso criar, a partir desta molécula guia. Lembre que aqui, né, é uma molécula guia, esse neurotransmissor aqui representado. Eu posso criar um análogo, como está representado nesta molécula aqui, né? Onde eu tenho uma cadeia linear, né, onde eu tenho um grupo farmacofórico muito semelhante, né? Então, cadeia linear igual, né? Um pouco uma diferença de alguns carbonos. Eu tenho o grupo farmacofórico com a função amina, só que no medicamento, né, criado a partir de ser homóloga, eu
fiz uma estratégia aqui, né? Eu não quero que ele vá começar a agir lá no intestino. Eu latencio ele, que é a diferença básica inicial nessa cadeia aberta. Aqui na molécula guia, eu ainda tenho, né, uma condição ainda, né? Opa, deixa eu voltar lá. Uma condição de ter o anel catecólico, né, que é responsável pelas ligações com nêutrons, com o receptor para ter ação completa. E na molécula desenvolvida a partir desta molécula guia, eu tenho um anel tricíclico. Observe, né? Por isso que meu nome amitriptilina, nortriptilina e assim por diante. O que eu pretendo com esta modificação? A seguinte questão. Eu quero enganar a proteína de recaptação. Eu vou enganá-la. De que maneira? Está aqui os neurotransmissores que eu preciso. Eu não posso perder esses neurotransmissores porque minha quantidade é baixa. Só que meu organismo não entende isso e vai guardando, né? Daí a proteína de recaptação vai lá, guarda. E eu começo a ficar depressivo, né? E eu preciso ter os meus neurotransmissores, não posso guardá-los. Já libero pouco, ainda guardo, né? Fica quase que um 0 a 0, né? Então, o que acontece, né? Quando eu administro, então, a amitriptilina, eu logo de cara vejo que ela é maior, mas tem uma parte muito semelhante, né, com os demais. Então, uma pessoa que toma um comprimido de amitriptilina, ou até da fluoxetina também, né, acontece o quê? Ela se infiltra, né, vai ter uma parte muito semelhante, né, uma parte parecida com o grupo farmacofórico, numa cadeia aberta, e vai acontecer o quê, né? Vai acontecer que, com essa estratégia que envolve a adição de um grupo volumoso, né, eu vou ter, então, um análogo estrutural químico com modificação de acréscimo de um grupo volumoso, que vai fazer o quê? Né? As proteínas de recaptação vão começar a agir sobre os neurotransmissores, mas terá proteínas de recaptação que vão pegar esta molécula, como, por exemplo, a mitriptilina, e vai fazer o quê? Vai guardá-la. Só que na hora de guardá-la, né, como ela tem um volume maior, a passagem dela pelo tubo é mais lenta. Eu quase que obstruo, né, o tubo. Enquanto, uma forma analógica, tá? Um neurotransmissor passaria talvez em 10 minutos, a amitriptilina gasta horas e horas para passar. Se o tubo está comprometido pela passagem de um composto maior, os verdadeiros neurotransmissores não podem ser guardados, né? Óbvio que eu tenho vários túbulos, né? Se esses túbulos estiverem comprometidos, os verdadeiros neurotransmissores continuarão, né, agindo nos receptores. Então, eu aumento. É um tipo de ação que eu digo que é indireta. Por que é indireta? Porque a amitriptilina ela não se liga ao receptor. Quem vai ligar no receptor são os meus neurotransmissores, que estão em quantidade aumentada. Por quê? Porque eles não estão sendo guardados, porque as proteínas de recaptação, algumas delas, estarão comprometidas, né, em guardar algo volumoso e os túbulos estarão, né, é, obstruídos, né, praticamente obstruídos pela passagem dessa molécula que tem um caráter maior. Então, eu tenho uma ação indireta, né? Então, é outra forma, né? E aqui, então, eu tenho esta molécula, porém, ela tem os seus efeitos adversos, né? E de onde que vêm os efeitos adversos dela? Por uma semelhança estrutural com outro neurotransmissor. Eu vejo aqui que eu tenho essa cadeia aberta e tenho essa cadeia aberta. Lembra que eu falei que o éster antigamente era chamado de colina? Então, aqui eu tenho acetilcolina. A acetilcolina, para agir no seu receptor, ela precisa de todas as ligações acontecendo. A gente viu isso nas primeiras aulas de química farmacêutica. Porém, a amitriptilina, quando ela chega no receptor da acetilcolina, ela se liga também, porque ela tem uma parte muito igual. Só que a outra parte não se liga. Daí, recordando os conceitos básicos da química farmacêutica. Quando eu tenho ligações parciais, o que eu tenho? O efeito agonista ou antagonista? Antagonista. Então, essas moléculas, além de serem antidepressivos de ação indireta no sistema nervoso central, no sistema periférico, ela tem ação anticolinérgica. Ela bloqueia a ação da acetilcolina, né? Isso leva os seus efeitos adversos, né? Então, essa semelhança estrutural, né, leva a isso. Então, a acetilcolina, ela se liga no receptor, porém, agora eu tenho uma acetilcolina defeituosa, vamos assim dizer, né, que faz ligações parciais, né, ocupa o receptor e não traz resposta. Ou seja, é um antagonista.
Então, os principais efeitos adversos, né, dos antidepressivos tricíclicos, né, são essa reação cruzada com o receptor da acetilcolina, que eu não quero, né, mas acontece porque é semelhante. Mas eu posso reduzir isso, né? Então, aqui alguns exemplos dos tricíclicos existentes, né? Então, a amitriptilina, imipramina, clormipramina, né? São fármacos bastante usados, assim como a clorpromazina também, onde a diferença básica existente se dá onde, né? Na presença de átomos eletronegativos. Qual é a função desses átomos eletronegativos? Reduzir a reatividade do grupo farmacofórico, não para a perda do efeito, né? O efeito eu quero manter. Mas para que eu quero reduzir, então, a atividade do grupo farmacofórico? Para ter menos ações com acetilcolina. Então, quando eu coloco, né, grupos eletronegativos e dou uma reduzida na reatividade do grupo farmacofórico, o que eu acabo tendo? Né? Eu acabo tendo uma menor reatividade, né, deste composto. Eu acabo, então, tendo uma menor reatividade na receptor da acetilcolina, menos efeitos colinérgicos. Ele vai agir com a proteína de recaptação como eu quero, e nos receptores colinérgicos as ações é menor. Vamos voltar então para o nosso storytelling, que abriu essa aula de hoje. Então, o senhor JMB esteve num momento conturbado na vida, foi prescrita mitriptilina. A gente sabe quem que é a mitriptilina agora, né? Apresentou problemas dentários e foi procurar um dentista, precisa fazer uma cirurgia. Existem alguns cuidados especiais? Bom, gente, a formação da saliva tem a ver com a questão colinérgica. Muitas pessoas que usam antidepressivos, né, acabam tendo boca seca, xerostomia, né? E aí, ou passar um procedimento desse é meio complicado, porque a saliva ajuda, inclusive, no processo de higienização da boca. E se você for fazer um corte na boca, isso pode ser complicado, né? Então tem que ter cuidado, sim. Talvez a troca por um antidepressivo que tenha um grupo farmacofórico menos reativo, leia-se que tem halogênios ou, né, compostos negativos de outra natureza, para o grupo farmacofórico ser menos reativo na periferia e ter ação só no sistema nervoso central. Esta senhora aqui, a senhora Metz, né, triste, motivada, foi prescrito antidepressivo. A partir de então, passou a ter dificuldade de usar a prótese. Claro, boca seca e usar dentadura fica difícil mesmo. Tem explicação para isso, né? Aí passou a ter dificuldade de evacuar. Os movimentos peristálticos do intestino estão ligados à questão colinérgica. Os antidepressivos, né, mesmo estando latenciados, né, eles podem ter um novo volume de distribuição e retornar ao intestino e se ligar ao receptor colinérgico, sendo antagonista colinérgico, dificultando o processo de digestão via evacuação. Muitos antidepressivos causam esses efeitos, né? Daí então que eu volto para as moléculas também iniciais, como eu falei para vocês inicialmente, né? Temos aqui então duas moléculas antidepressivas tricíclicas, então a gente já sabe, né, que a função desse grupo aqui é dificultar a passagem pelo túbulo de recaptação, né? Nós já sabemos aqui que temos aqui o grupo farmacofórico presente. Ele está latenciado para evitar uma constipação mais intensa, mas pode causar. Nós sabemos também, né, que a parte correspondente à cadeia aberta, né, a cadeia aberta aqui, né, causa uma semelhança estrutural com a acetilcolina e que essa reação cruzada com a acetilcolina sendo anticolinérgico é o grande responsável pelos efeitos adversos que incomodam, como a boca seca, que acomete lá a senhora Metz, né, fazendo com que ela tenha dificuldade de usar prótese dentária, sua dentadura e também de evacuar, e pode causar problemas para aquele jovem que vai passar por um processo odontológico, né? Só que esses efeitos são diferentes, né? Então, por isso que existe a série homóloga. Quando eu coloco, então, né, a presença, né, de halogênios, né, e nitrogênios, eu desloco a densidade eletrônica para longe do grupo farmacofórico. Então, a chance deste medicamento B reagir com o receptor, né, de acetilcolina e causar o efeito acaba sendo menor, porque o grupo farmacofórico é menos reativo. Porém, entretanto, todavia, no sistema nervoso central, ele cumpre seu papel normal, né? Você pode perder um pouco de eficácia, mas ele ainda é terapêutico.
Então, nós temos esses dois compostos, só que eles são produzidos por série homóloga. E quando eu faço o processo de halogenação, né, e inclusão de nitrogênio, né, a partir de reações, né, de acidação, para formar o composto B, eu posso ter, né, um resquício do composto A. Então, eu tenho que separá-los, né? E a forma de separá-los é pela questão envolvendo o seu pKa, certo? Bom, então, né, teremos algumas questões a resolver inicialmente. Então, deixo para vocês essas três perguntas iniciais e mais algumas perguntas que estarão também no ambiente virtual para que a gente desenvolva, né, o raciocínio necessário para entender como que esses processos funcionam e qual a utilidade da química farmacêutica, inclusive na parte clínica também, ok? E eu vou estar encerrando essa aula por agora, para que a gente, na próxima aula, veja realmente, de fato, os processos de separação envolvendo essas substâncias, tá? Então, só estou dando uns spoilers aqui, um trailer aqui, do que virá pela frente, para a gente, então, saber como que a gente consegue separar esses dois compostos e garantir, né, que o composto mais útil, com menos efeito diverso, né, seja ofertado, né, com uma pureza maior. Ok, gente? Então, daqui a pouco estarei liberando no ambiente virtual, né, a atividade. Norteiem-se pelo vídeo dessa aula de hoje, ok? Tudo de melhor para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um forte abraço.